Por isso eu costumo dizer, diga sim ao momento presente. Ou eu digo, torne o momento presente o seu amigo, não o seu inimigo. Isso significa, a propósito, há um filme engraçado feito há alguns anos com o Jim Carrey. É chamado de Sim, Senhor. E esta é uma pessoa no filme. O personagem que ele interpreta, ele trabalha em um banco, eu acho, se eu não me engano, no departamento de hipotecas. E ele é muito amargo e gosta de dizer não para as pessoas que solicitam hipotecas. Não, você não pode ficar com isso. E ele adora dizer. E ele é muito negativo sobre tudo. Sua vida é monótona, chata. Tudo é negativo. Então ele vai para uma palestra dessas, estilo Nova Era. Um amigo o convida para um estranho evento da Nova Era com um professor. E o professor diz, você tem que dizer sim, sim para tudo. E ele meio que se convence. Bom, posso tentar isso, não tenho nada a perder. E a partir daí, tudo o que as pessoas pedem, toda hipoteca, ele aprova. E o que quer que as pessoas perguntem a ele, tipo, você pode me emprestar um dinheiro? E ele, sim, claro. Você pode fazer isso? Ele, sim, 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 sim para tudo. Então sua vida se torna muito interessante, mas também muito caótica. Ele se mete nas situações mais caóticas e meio que sai do controle. E no final, ele meio que parece perceber que isso não estava funcionando. Esse não é o verdadeiro significado. Portanto, dizer sim ao momento presente não significa aceitar tudo o que as pessoas lhe pedem. Em alguns casos, você tem que usar o não. O não de uma forma raivosa, que negue o momento presente. Eu chamo isso de um não de alta qualidade. Então, digamos, no seu caso, você pode cuidar dos meus filhos? Porque você é tão bom com crianças, então você vai ficar lisonjeado e você se sente obrigado. Você é uma pessoa tão maravilhosa, eu te amo tanto. Você poderia fazer isso de novo, por favor? Em algum momento, desculpe, mas não posso fazer isso. Mas sem nenhuma negatividade. Uma declaração simples. Não é uma declaração reativa. Você não a transforma em uma pessoa má. Você quer tirar vantagem de mim? Não, eu não estou fazendo mais isso. Isso é um não de baixa qualidade. Mesmo que talvez ela estivesse tentando tirar vantagem de você, mas não é isso. Talvez então uma disfunção no ego dela. Muitos humanos fazem isso. O mundo está cheio de pessoas que talvez estejam tentando tirar vantagens de você. Isso é o que os egos fazem. Não é quem ela realmente é. Você não fala com o ego nela. Você simplesmente diz, eu amo seus filhos, eles são simplesmente maravilhosos e eu aproveito o tempo que estou com eles, mas eu não posso mais fazer isso. Sinto muito por isso. Alta qualidade, isso é um não de alta qualidade. E a pessoa diz, você pode me emprestar mais $1.000?
bem, já te emprestei 2.000 há 3 meses, e no ano passado eu te emprestei 5.000, e ainda não recebi nada de volta. E então você diz, me desculpe, eu tenho que dizer não. Mas você não diz, você está apenas tentando me usar, e eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais ser usado por você, e isso, e nada mais. Esse é outro tipo de não, mas é um não de baixa qualidade. O não de alta qualidade é, não, me desculpe, é isso. Eu não posso mais fazer isso. Implica que há uma presença por trás do que você diz. Não é um não reativo. E o mesmo acontece como a pessoa que pede para você escrever algo e você diz, olha, eu dei uma observada global no que você falou e eu não estou de acordo com isso. Portanto, sinto muito. Preciso dizer não a isso. Eu não posso fazer isso. Muito obrigado. Um não de alta qualidade é algo bonito e funciona com bastante frequência. Você tem que usá-lo e certifique-se de que não seja reativo. E em seguida, se torne um não de baixa qualidade. A identidade das pessoas é obtida a partir disso. O erro está na identificação com o pensamento. Agora surge uma pergunta. Quem ou o que é que se identifica com o pensamento? Se não sou a história que conto a mim mesmo sobre quem eu sou, se não sou isso, então quem ou o que eu sou? E o que há em mim que se identifica com a história? O que é que cria esse senso de identidade? Que existe principalmente em um estado de desconforto, ou muitas vezes de descontentamento, porque não consegue reconhecer o momento presente. Esse é o ego. É assim que o chamamos. O senso egóico de si mesmo. Existe uma prática espiritual muito simples para levá-lo à compreensão de quem ou o que é que se identifica. Sugiro nesse momento observar-se internamente agora, para ver se há alguma emoção persistente em você. Talvez de hoje cedo, ou uma hora atrás, ou ontem, ou nos últimos 2 anos, ou nos últimos 10 anos, talvez. Você consegue sentir, por exemplo, se há alguma irritação em algum lugar? Existe algum tipo de ansiedade? Existe algum tipo de peso, um certo humor pesado, um humor desanimado, talvez? Existe raiva, uma grande coisa, algum resíduo de raiva do que aconteceu antes. Isso está em você. E normalmente os humanos dizem, ei, eu estou com raiva. Ou dizem, eu estou ansioso, eu estou com medo, estou de mau humor. Agora já existe uma ilusão, quando no momento em que você diz, eu estou com raiva ou ansioso, isso já indica que você se identificou
com a emoção da raiva, ou com a emoção da tristeza, ou com a emoção do medo. Você se identificou. Você se iguala, o eu, com o que surge em seu campo de consciência. Então você diz, eu estou com raiva. Seria mais correto dizer, existe raiva em mim agora. Bem, pode parecer uma diferença trivial entre dizer, eu estou com raiva e há raiva em mim. Mas há uma diferença significativa, que vai além da mera síntese, como você junta as palavras. Porque enquanto você diz que estou, você equipara o eu com qualquer condição existente em você. Isso se aplica à emoção e também se aplica ao pensamento. Porque a raiva, muitas vezes, não é apenas a raiva como emoção. A raiva também existe como pensamentos raivosos, então eles se reforçam mutuamente. É um círculo vicioso. Quando você está preso na irritação ou na raiva, a emoção alimenta o pensamento e o pensamento alimenta mais a energia da emoção. É um círculo vicioso e você não quer sair disso. Você pode perceber quando observa uma pessoa com raiva, desanimada ou ansiosa, que eles realmente não querem se livrar da raiva. Se você sugerir isso a uma pessoa com raiva, que ela pode ser livre, não obterá uma resposta agradável. E você já viu pessoas com raiva, quando elas estão dominadas pela raiva ou irritação, elas não podem evitar. Então elas gritam com você. E então saem da sala, e um minuto depois a porta se abre e eles voltam, porque pensaram em outra coisa para te insultar. Eles estão nas garras disso. Há uma identificação completa com o pensamento e a emoção. Eles estão perdidos em pensamentos. Eles estão perdidos na emoção. Mas quem ou o que é que está perdido? Se não sou os pensamentos e a emoção, quem ou o que eu sou? Ok, eu só pedi para você dar uma olhada dentro de si mesmo. E se houver algo que seja chocante e desagradável e está aí dentro de você, eu não estou dizendo para você tentar se livrar disso, não, não faça isso. Reconheça o momento presente é o que é. Externamente ou internamente, isso é o que é. Mas há uma grande diferença agora. Ao reconhecer o que existe, digamos, irritação, raiva ou ansiedade em você, um elemento ou dimensão adicional surgiu. E essa dimensão poderíamos chamar de consciência, ou poderíamos chamá-la de presença. E no momento em que a consciência chega, você não está mais completamente identificado com ela. Às vezes eu descrevo como a raiva e conforme sua percepção da raiva surge, há um pouco de espaço ao redor dela. Essa é a consciência. A consciência sabe que há a raiva. A raiva ainda pode estar lá, pode não desaparecer imediatamente. Mas a consciência sabe que está lá. Ou o que quer que seja. O surgimento da consciência é o despertar espiritual. A desidentificação que acontece quando surge a consciência
é o despertar espiritual ou o surgimento da dimensão transcendente de consciência. Transcendente porque transcende quem ou o que você é como uma pessoa. Um erro muito comum ou uma forma disfuncional de viver uma forma inconsciente é, como mencionei antes, desvalorizar o momento presente e supervalorizar o próximo momento. O ego vive sempre com referência ao passado e ao futuro. Mentalmente, você está sempre em outro lugar, em vez de dar toda a sua atenção a isso. Porque esse é o momento mais valioso. Por quê? Porque é o único momento, o momento presente. Dê toda a sua atenção a esse momento. Porque não é verdade que o próximo momento é mais significativo, porque nunca chega. Assim, existe uma forma de estar totalmente presente no planejamento do futuro. São todas as pequenas coisas. E mesmo que você seja o Papa, ou o presidente de uma grande corporação, ou o presidente de um país, ainda é o mesmo. O momento presente, em sua riqueza, que geralmente é negligenciada, porque você está sempre procurando por algo mais significativo. É bom conseguir coisas, especialmente se forem benéficas. Mas para a humanidade e para a totalidade do planeta, é lindo ter isso. Mas nem isso compõe sua identidade. Quanto mais você honra as pequenas coisas, mais provável é que você experimente mais coisas boas no chamado futuro. Porque você tem um relacionamento tão bom com o presente. A gratidão é um estado subjacente de consciência, que está dando toda a sua atenção e honrando o que é. O poder de manifestar está em experimentar a plenitude do momento presente. A plenitude indiferenciada. Então, quando você não reclama, não apenas das outras pessoas, mas também da sua vida, você não pode mais ser uma vítima. Eu sou a luz da consciência, na qual esses sentimentos estão agora sendo experimentados. A vítima é uma enorme prisão. Não é quem você é. E lembre-se, obrigado por tudo e não tenho nenhuma reclamação. Portanto, há essa quietude maravilhosa aqui. E vamos reconhecê-la. O poder não está apenas em você, mas está ao seu redor. O mestre mantém sua mente e sempre em harmonia com o tal. Isso é o que lhe dá o seu brilho. O tal é inapreensível. Como sua mente pode estar em harmonia com isso? Porque ela não se apega a ideias. O tal é escuro e insondável. E como isso pode deixá-la radiante?
porque ela permite. Desde antes do tempo e do espaço, onde está o tal é. Está além do é e não é. Como sei que isso é verdade, olho para dentro de mim e vejo. Vamos olhar de novo e ver. O mestre mantém sua mente sempre unida ao tal. Isso é o que lhe dá o seu brilho. Mantém sua mente em harmonia com o tal. E na linha seguinte diz: se é inapreensível, como pode a mente dela se harmonizar com isso? E diz: porque ela não se apega a ideias. Interessante. Ela não se apega a ideias. Isso me lembra um famoso ditado zen que diz: não me lembro qual mestre zen o disse, mas ele diz: não busque a verdade. Apenas pare de alimentar opiniões. Acredito que isso aponta para o mesmo estado interno de desidentificação do pensamento. Ela não se apega a ideias e se apega a isso. Não quer dizer que ela não tenha ideias. Mas o mestre não se apega a ideias. E o mestre Zen, quando disse, não procure a verdade, apenas pare de alimentar suas opiniões, ele não disse, pare de ter opiniões. Assim como Lao Tse não diz, não tenha ideias. Ele diz, não se apegue a ideias. E o outro mestre diz, pare de alimentar as opiniões. Portanto, esse apego, que é o mesmo que acariciar, é a autoidentificação com os pensamentos que surgem. Em outras palavras, você acredita completamente em cada pensamento que vem à sua cabeça. Isso é incrível. Você acredita nisso, o que significa que você é você. Isso é autoidentificação com o pensamento. Então, como estar sempre em harmonia com o tal? É tão simples. Por um lado, você poderia chamá-lo de parar de acalentar opiniões. Agora, qualquer pensamento que surge, em última instância, é uma opinião. Você poderia dizer, pare de estimar, pare de se identificar com isso. Ou não se apegue a ideias, como nas palavras de Lao Tse. Ou nessa presente tradução aqui. Para que haja sempre um espaço entre você e seus pensamentos, ou melhor, você não é o pensamento. Você é o espaço para o pensamento. É assim que eu coloco às vezes. Vocês estão familiarizados com isso. E talvez você em si mesmo já saiba disso. Você não precisa estar em seus pensamentos, mas pode ser o espaço para os seus pensamentos. Então, não importa o quão estranhos sejam os seus pensamentos, isso não importa tanto. Você me diz, oh meu Deus, eu não deveria estar tendo esses pensamentos estranhos. Não, porque isso é outro pensamento. Eu deveria ser espiritualmente avançado, e porque ainda estou tendo esses pensamentos, deve haver algo errado comigo. Isso te soa familiar?
Os pensamentos são pensamentos. São mais pensamentos que dizem, eu não deveria estar tendo esses pensamentos. Há algo errado comigo. E então, você acredita nesses pensamentos. Pensamentos que julgam outros pensamentos. Isso pode soar familiar para alguns de vocês. E não há nada de pessoal nisso. É a mente humana. Então você não precisa eliminar os pensamentos. Ou dizer que eu só deveria ter pensamentos puros, porque eu sou uma pessoa espiritual, porque agora eu deveria ter transcendido todos os pensamentos impuros. Bem, então você está em um dilema. Porque nesse mundo de polaridades, se você quiser apenas ter pensamentos puros, estará criando a outra polaridade no invisível. E mais cedo ou mais tarde, a outra polaridade surgirá por trás, rastejando. E isso tem sido feito, às vezes, por cristãos que tentam praticar os ensinamentos de Cristo, sem entrar no estado de consciência. De onde isso vem? Eles tentam ser puros, espirituais e bons cristãos, negando a outra polaridade e a reprimindo. E então, de repente, eles são dominados por algo profundamente destrutivo e negativo. Então, você tem uma pessoa legal e maravilhosa, que sempre fala em pensamentos espirituais e coisas espirituais, e antes que você perceba, ele está gritando com a esposa, ou até mesmo batendo na esposa. De onde veio isso? E ele não consegue nem admitir para si mesmo que é isso que está acontecendo. Então, se você afasta certos pensamentos, porque eles não se encaixam na imagem mental, de quem você é, como isso ou aquilo. Então eles assumem uma vida própria. E antes que você perceba, eles invadem sua mente novamente. Se apenas em seus sonhos e de repente você tem pesadelos terríveis, tudo bem. Mas durante o dia você é uma pessoa muito espiritual. E à noite, de repente você tem pesadelos terríveis. Monstros vêm ou você se torna um monstro. Oh, meu Deus, isso não deveria estar acontecendo. E isso é porque você está afastando algo. O verdadeiro espiritual não reside em um pensamento ou outro pensamento. Está em estar lá como espaço para os seus pensamentos. Então, realmente não importa mais qualquer pensamento que surge, não é mais do que isso. É uma forma que surge nesse momento. Você não resiste. Você não precisa resistir a ele. Mas você é o espaço. Você não se torna ele. Alguém me mandou um adesivo para colocar no carro. Eu ainda não coloquei no meu carro. Um adesivo muito sábio. Eu, pessoalmente, não sei de onde surgiu. E nele diz, você não precisa acreditar em cada pensamento que tem. Portanto, essa é a prática de ser o espaço ou a testemunha em vez de ser o pensamento. E você pode praticar com suas opiniões. Muitos pensamentos ou todos os pensamentos podem ser opiniões captadas, mas há certas coisas que são definitivamente, claramente reconhecíveis como opiniões. Quando você está conversando com as pessoas todos os dias, quando está discutindo ou conversando com amigos, colegas ou vizinhos,
Então eles vão expressar sua opinião sobre o que quer que seja. E você pode expressar sua opinião. E então você pode observar se há ou não autoidentificação com sua opinião. E a sua opinião, claro, é uma posição mental. A posição da mente, você se identifica com alguma posição mental? Se estiver identificado, então você está valorizando opiniões. Nas palavras do Mestre Zen, ou você está se apegando a ideias nas palavras de Lao Tse. E como você sabe disso? Você sabe que ao discutir as coisas, você se torna defensivo ou agressivo na expressão de sua opinião. A emoção flui e você fica excitado. Por que isso está acontecendo? Por que você está se tornando defensivo ou agressivo? E é claro que você tem que olhar para dentro de si mesmo para ver se é esse o caso ou não. Você está se tornando defensivo ou agressivo? Você sente o influxo de emoção. E por que isso está acontecendo? Porque inconscientemente você se sente ameaçado por alguém que ataca, questiona ou contradiz sua posição mental. Por que você se sente ameaçado por alguém que questiona sua posição mental? Isso é um sinal que você se identificou com uma posição mental. E identificou significa que seu senso de identidade estava nela. Então a pessoa não está atacando a sua opinião do ponto de vista do seu inconsciente. A sua opinião, como você se identificou, está sendo atacada justamente porque você se identificou com isso. Isso não é verdade, mas é assim que você percebe, como se ela estivesse atacando a sua própria existência. Porque você se identificou com uma posição mental, havia um eu nela. Portanto, qualquer um que questione isso, questiona a sua própria existência. É um processo inconsciente. Então, isso é uma coisa incrível de se perceber em si mesmo. E é um padrão inconsciente profundamente arraigado na maioria dos seres humanos. E claro, quando você se torna consciente disso, geralmente pode vê-lo com muito mais clareza nos outros, mais facilmente em seu amigo, ou em quer que esteja tendo esse tipo de manifestação em si mesmo. Claro, agora eu entendo o que meu marido e minha esposa fazem, eu entendo completamente. E esse é o primeiro passo. O mais fácil é sentar na frente de um grupo e falar o que você sente no momento. Então você diria, enquanto eu estou sentado aqui, minhas mãos estão molhadas, pegajosas, eu posso sentir tremores, há um certo tipo de pânico. Eu estou suando porque estou falando com você. E quanto mais você fala sobre o que realmente existe, mais rapidamente você realmente o transcende e se conecta com as pessoas. Então, as verdades simples, estou tão nervoso, tudo bem ficar nervoso. Você começa a aceitar as coisas como são.
Não é que eu deveria ser alguém que fala bem ao público. Não, apenas fale com o coração completamente honesto e aberto. Então você se conecta com as pessoas e depois de alguns minutos, se você tiver algo a dizer, isso sairá de você. Se você não tem nada a dizer, melhor ter um roteiro para ler. Eu me lembro quando meu ego era muito preso nos meus 20 anos. Mesmo conversando numa sala com 4 ou 5 pessoas, discutindo alguma coisa, eu achava extremamente difícil. Foi para mim quase como falar em público. Então eu estava, e na realidade eu ficava pensando, eu devo dizer algo ou não? E muitas vezes eu não fiz nada. O medo se dissolve quando você começa a fazer o que teme, em vez de pensar nisso. Desde que não o mate. Muitas vezes a resposta é fazer e não pensar sobre fazer. Faça e depois veja. Eu tinha um amigo que vinha me ver regularmente. Bem, alguém viria para um aconselhamento espiritual. Então um dia ele conheceu uma mulher na internet. E então toda semana ele vinha. Ele me dizia que o relacionamento estava ficando cada vez mais profundo. E eu disse, que tipo de relação? Bem, ele disse, bom, estamos conversando um com o outro. E agora eu sinto que estou me apaixonando por essa mulher. E penso nela o tempo todo. Então eu disse, você não está pensando nessa mulher. Você está pensando nisso como uma imagem mental em sua cabeça. De quem é essa mulher? Então ele disse, bem, sim, mas eu sou casado. Devo vê-la? E era realmente uma bagunça. Eu disse, vá, e você deve conhecê-la, eu nem estou mais falando com você sobre isso. Eu disse, vá, encontre, e ele fez. E esse foi o fim do relacionamento. Terminou depois de 1 minuto. Então parei de ver as pessoas individualmente. Esse talvez é um tipo mais óbvio de problema criado pela mente. Mas todos os problemas são realmente criados pelo pensamento inconsciente. Todos os problemas. Quando isso acaba e você sai do pensamento compulsivo e inconsciente, tudo o que resta é o que quer que seja agora. A situação em que você age ou se abstém de agir. Algumas situações você precisa agir, outras situações não há nada que eu possa fazer agora. Então é um ou o outro. Nenhum dos dois é um problema. Ação ou abstenção de ação. Não há problema nisso. Se for uma emergência, obviamente é necessário uma ação. Outros, onde a ação é possível, a ação acontece. E se não for nada, nada que eu possa fazer, nada acontece. Renda-se, aceite, deixe ir, apenas esteja presente. E mesmo que pareça inaceitável, você precisa ir ainda mais fundo. Porque algumas situações parecem inaceitáveis. Se você aceita o inaceitável, você vai mais fundo.
inaceitável, significando a morte de um ente querido, sua própria morte se aproximando, a perda do seu precioso carro, inaceitável. Então você precisa ir muito, muito fundo, porque isso leva a um despertar. E muitas vezes fazer não é mais possível quando a morte se aproxima. Ainda pensar em termos de fazer é um absurdo. Como ainda fazem nos hospitais, onde lhe dão drogas potentes só para você viver mais 2 ou 3 meses e sofrer. Ou mesmo 6 meses ou 1 ano. Porque a morte ainda é inaceitável para a mente ocidental, ou em grande medida. Você faz até o fim. Você tem que fazer alguma coisa. Sim, fazer é algo bom, mas chega um momento em que você precisa ser abandonado. Isso é lindo. É aí que a verdadeira realização acontece. Imagina se virá através dessa forma, ou através de algumas das formas que estão aqui, lugares onde as pessoas aprendem a morrer lindamente, onde aprendem sobre a velhice, para que não seja apenas algo que as pessoas são colocadas de lado e apenas esperam que o inaceitável aconteça, enquanto assistem à televisão. Mas verdadeiros lugares de espiritualidade, onde eles usam a grande oportunidade que existe na velhice, quando o corpo começa a se dissolver, a grande oportunidade de despertar. O florescimento da vida poderia ser no momento desses. Sim, certamente a mente conceitual detém algum significado a isso. Embora a música exista em diferentes níveis, tem algum tipo de música que estimula muito as emoções. Isso não é a mente, mas as emoções. Ouvir música pode ser uma meditação maravilhosa. E praticar música, mais ainda. Você toca algum instrumento? Mas você ouve música. Música clássica, sim, sim. Houve vários anos, não sei quantos, talvez 15 anos, em que ouvi muito pouca música. E por quê? Porque o mais estranho é que eu realmente disse isso para alguém naquela época, que me fez uma pergunta bem semelhante. E eu disse, não, eu não ouço muita música. Isso foi naquela época. Por que não? Ela perguntou. Porque eu senti que todas essas coisas, como música e arte, estavam todas dentro de mim. A essência de tudo que a música pode expressar, eu podia sentir continuamente. Bem, eu ainda posso de qualquer maneira. Eu poderia continuamente sentir dentro de mim. E assim posso apreciar a música. Eu disse a ela na época, mas eu não preciso disso.
É como se eu tivesse o creme e todo o resto fosse o leite desnatado. Mas até a natureza eu percebi como leite desnatado. Lembro-me de muitas vezes sentado na natureza e às vezes fechando os olhos, especialmente quando eu ainda morava em Londres, eu ia para Hampstead todos os dias. Sentava em um banco e fechava os olhos, e tamanha beleza e profundidade do sem forma, a própria vida ou consciência sem forma. Então, quando eu abria meus olhos e via a natureza, ela ainda era muito bonita, mas parecia uma versão diluída do que eu tinha dentro de mim mesmo, ou mesmo do que eu era por dentro. Não que haja algo de errado nisso. Para muitas pessoas, pode ser um ponto de entrada nisso. Portanto, pode levá-lo a isso. Agora, então, chegou o tempo em que voltei a ouvir música, como um prazer. E agora eu faço. Talvez não todos os dias, mas de vez em quando eu ouço música. Mais recentemente, no meu iPad, embora os alto-falantes sejam muito pequenos, eles têm mais ou menos o tamanho de 3 centímetros nas laterais. Mas sim, eu realmente gosto de algum tipo de música espiritual, um pouco de música New Age. Algumas delas eu amo muito, algumas delas podem ser um pouco melindrosas e emocionais ou superficiais, mas outros tipos de música New Age eu amo muito. Outro dia eu encontrei uma estação, ou a Quinha encontrou, não me recordo, chama-se Rádio Calma, e acredito que pode até ser canadense. E a Rádio Calma tem muitos canais, mas é uma estação, e você pode escolher o tipo de música que gosta, e vai tocar como música clássica, oriental, bálsamo, cura, spa, folclórica, clássica, ópera. Tem vários canais. É simplesmente maravilhoso. A prática de um instrumento também pode ser uma meditação maravilhosa para muitas pessoas, porque realmente, para sua mente, ele ajuda a pará-la. O importante, porém, e pode ser útil, é que a presença não se associe a nenhuma atividade em particular. A atividade pode ser útil, mas em algum momento você tem que ver e usar como uma ajuda. Por exemplo, como tocar um instrumento, flauta ou seja lá o que for. Se eu aprendesse um instrumento, provavelmente aprenderia a tocar flauta, porque parecia uma coisa simples, embora não fosse fácil, provavelmente de dominar. Bom, agora eu estou tocando uma flauta silenciosa aqui, só vou fingir os movimentos. O equivalente a uma mão batendo palmas. Não se tornar dependente de uma atividade particular para que você possa estar presente. Por um tempo pode ser útil, mas não ficar dependente de nenhum dos dois. Ou então usar como uma ferramenta para te ajudar, sim, isso seria perfeito. Mas não se torne dependente de ouvir uma música para que você possa estar presente apenas quando ouvir a música.
Não fique dependente de tocar o instrumento ou dançar, uma coisa linda também, movimentar o corpo. Não se torne independente de forma que você só possa estar presente quando estiver realmente dançando. Bem, pelo menos é uma coisa maravilhosa. Você pode estar presente quando dança, mas não pode dançar continuamente. Bom, a menos que você considere toda a sua vida como uma dança. Então, pode funcionar. Não fique dependente de escalar uma montanha para poder estar presente, porque se você não estiver presente, você cai. Não se torne dependente de dirigir um carro rápido. Eu estou realmente presente porque eu estou correndo muito. Portanto, essa presença não está ligada a uma coisa específica que você faz. Mas, no entanto, use essas coisas como maneiras úteis, como ferramentas de trazê-lo à presença. Mas então, mais uma vez, a presença surge e você desliga a música. Não significa que você não possa ligá-la novamente, uma hora depois ou amanhã. Desligue a música. Se a música traz você para a presença, a mente não está a apenas o puro ato de ouvir. E você está ciente de que há um ato puro de ouvir e você é a consciência. Você se conhece como a consciência que está ouvindo. Uma bela meditação. Então, minha próxima sugestão é: desligue a música e continue ouvindo. Ouvindo o quê? Nada. Assim, quando você remove o objeto da consciência, o que resta é a própria consciência. Então, é assim que pode ser um portal maravilhoso. A mesma coisa pode ser utilizada com qualquer atividade que o traz para a presença. Uma vez que você sente que a presença está subindo, que ela está lá, pare a atividade e apenas fique ciente da própria presença. Então, se você gosta disso, continue fazendo e novamente saia. Portanto, essa presença não está vinculada a uma atividade específica. Ou você pode ver uma foto de um professor espiritual que está presente para trazê-la à presença. Ramana Maharishi, há uma foto dele em particular, que é uma foto linda, onde você realmente vê e sente a luz brilhando através de seus olhos. E foi aí que o fotógrafo tirou aquela foto. Por volta de 1930, e o fotógrafo disse: não, Ramana Maharishi disse, há luz suficiente? E o fotógrafo disse: você é a luz. E essa é uma bela foto. E o mais incrível é que algumas pessoas até usaram algumas fotos minhas. Contanto que você saiba que não está olhando para uma pessoa, não é por isso que você tem a foto. Se você está procurando colocá-la em contato com um determinado estado de consciência, em última análise você está olhando para si mesmo, para a essência. Então, uma imagem pode ativar isso em você. Então, o próximo passo é, novamente, semelhante ao que eu disse antes, feche os olhos ou remova a imagem. E continue a sentir essa presença. Assim, você pode usar o que estiver lá para te ajudar. Mas não se torne dependente disso.
Seja o que for, use, desfrute, mas não se torne dependente. Então, fique associado exclusivamente à presença. Então, você só pode estar presente quando colocar um pequeno altar com Ramana Maharishi e ficar olhando a foto dele. Mas assim que você for embora, você estará totalmente inconsciente. Você formula um conceito de quem elas são, usa um minúsculo segmento retirado do comportamento, que é outra forma de condicionamento que vem fora delas. Então você diz, isto é quem ele é, isto é quem ela é, e o que você diz, ou você faz isso com um grupo de pessoas, isto é, você conceitualiza um grupo de pessoas, chama disso ou daquilo imediatamente. Você não pode mais sentir sua vitalidade, você não pode mais sentir que ele é um ser vivo, divino, enfim, um ser humano. Você não pode mais sentir isso. Ou você pode pegar seu conceito desse ser humano ou desse grupo de pessoas, isto é, como uma pessoa pode cometer atos de grande violência contra um grupo de pessoas que ela tem conceitualizado em sua cabeça. Já se encontram sem vida, por assim dizer. Então eles não são mais seres humanos. Você pode colocar uma bomba lá, você está matando, você já os matou em sua mente. Você já os conceitualizou e assim você pode ver que, em nível pessoal, é simplesmente uma tela que torna a sua vida pesada e difícil, que impõe histórias sobre tudo o que acontece a você. Em um nível coletivo, são mentiras também do mundo da disfunção coletiva na humanidade. E o que nós estamos fazendo a nós mesmos e aos outros? Então, a turbulência em ser identificado com o pensamento condicionado, a solução é sair do pensamento condicionado. E a mente diz, você não pode, é impossível fazer isso. Quem está falando? O pensamento condicionado. Sinta o corpo. Não, eu não posso sentir o corpo agora porque eu tenho muita coisa em minha mente. Quem está falando? A mente. Então a mente dirá também a você quando você acordar na cama. Você precisa pensar sobre isso agora. Se você não pensar sobre isso agora, entra em colapso. São 4 horas da manhã, não há nada que eu possa fazer. Você é torturado por sua própria mente. O corpo acredita que todos os pensamentos que você tem são a realidade. Em todo tipo de medo que você tem, que você está realmente em uma situação assustadora. Então o corpo está continuamente contraído. Oh não, coisas terríveis estão acontecendo agora. Seu campo de energia é interrompido, a energia não flui livremente mais. Então você faz isso por alguns anos. O que isso faz com seu corpo? Oh, isto está errado aqui, aquilo está errado lá, nada está fluindo mais. Então você está na cama e algo na cabeça volta a dizer que você precisa pensar sobre isso agora. Não, eu não preciso. Não há nenhuma atitude que eu possa tomar nesse momento. Eu já tenho pensado sobre isso há 20 horas. E a minha escolha nesse momento, não pensar. E a minha escolha, sentir a vida que eu sou. Então, a mente diz, não, você não pode fazer isso agora. Você pode identificar o pensador e não confundir o pensador com quem você é. Se você não é o pensador, quem é você? Ou melhor, o pensador pergunta, bem, se eu não sou o pensador, quem sou eu? Quando você perceber que há uma corrente de pensamentos através da sua cabeça,
Você dá um passo para trás do pensamento internamente quando você está no corpo. Isso é fácil, é claro. Dê um passo para trás e saia dos pensamentos. E você pode escolher nesse momento que você não quer pensar. Para quê? Muitas situações na vida seriam muito mais bonitas se você não estivesse impondo interpretações a elas. Especialmente relacionamentos, podemos chegar a esse ponto. Mas no momento, você está na cama às 4 horas da manhã. Assim, a mente normalmente irá dizer-lhe. Ela diz, eu não tenho tempo para ir dentro do corpo. Eu tenho muitas coisas em que pensar. Isso é mentira. Mas você tem que ver isso como uma mentira. Você tem que reconhecer que isso é uma condição do padrão mental. A mente não quer ir dentro do corpo. Então você vai para dentro do corpo do qual você tinha saído. Você percebe mais uma vez que você está no corpo. Você percebe uma dimensão de você mesmo que não é a corrente de pensamentos. Uma vivacidade. Eu sou esta vivacidade. Isso é um pensamento, mas eu estou traduzindo através de pensamentos. Em última análise, quando você sentir isso, não é um pensamento. Você se sente vivo. Antes você não se sentia vivo. Lembre-se de que a nossa percepção do mundo é um reflexo do nosso estado de consciência. Não estamos separados dele e não há um mundo objetivo fora dele. A cada momento, a nossa consciência cria o mundo em que habitamos. Um dos maiores insights que a física moderna teve foi o da unidade entre o observador e o observado. A pessoa que conduz a experiência, a consciência observadora, não pode ser separada dos fenômenos observados. E uma nova maneira de olhar leva os fenômenos observados a se comportarem de maneira diferente. Se você acredita na separação e na luta pela sobrevivência, vê essa crença refletida à sua volta e as suas percepções acabam sendo governadas pelo medo. Você vive num mundo de morte, lutas, uns atacando e matando os outros. Nada é o que parece ser. O mundo que você criou e vê através da mente pode parecer um lugar bem imperfeito, até mesmo um vale de lágrimas. Mas o que quer que você perceba é somente uma espécie de símbolo, como uma imagem em um sonho. É o jeito pelo qual a sua consciência interpreta e interage com a dança de energia molecular do universo. Essa energia é o material bruto da assim chamada realidade física. Você a vê em termos de corpos e de nascimento e morte, ou como uma luta pela sobrevivência. Existe um número infinito de interpretações diferentes, de mundos completamente diferentes, tudo dependendo do que a consciência percebe. Cada ser é um ponto focal da consciência e cada ponto focal cria o seu próprio mundo, embora todos esses mundos se interliguem. Existe um mundo humano, um mundo das formigas, um mundo dos golfinhos e etc. Existem incontáveis seres cuja frequência de consciência é tão diferente da nossa que provavelmente não temos consciência da existência deles, assim como eles não têm da nossa. Seres altamente conscientes da ligação que mantêm com a fonte habitam um mundo que para nós pareceria como um domínio celeste, mas ainda assim todos os mundos são basicamente um só. No momento em que a consciência humana coletiva tiver se transformado, a natureza e o reino animal irão refletir essa transformação. Aqui está a afirmação da Bíblia que no futuro o leão vai se deitar ao lado da ovelha. Isso aponta para a possibilidade de um ordenamento da realidade completamente diferente. O mundo tal qual se apresenta para nós é em grande parte um reflexo da mente, sendo o medo uma consequência inevitável da ilusão criada pelo ego. É um mundo dominado pelo medo.
assim como as imagens em um sonho são símbolos dos estados interiores e dos sentimentos. Assim, a nossa realidade coletiva é uma expressão simbólica do medo e das pesadas camadas de negatividade até agora acumuladas na psique coletiva humana. Não estamos separados do nosso mundo, então, quando a maioria dos humanos se tornar livre da ilusão egóica, essa mudança interior vai afetar toda a criação. Vamos literalmente viver em um mundo novo. É uma mudança na consciência do planeta. O estranho ensinamento budista que toda árvore e toda folha de grama irão finalmente se tornar iluminadas aponta para a mesma verdade. De acordo com São Paulo, toda a criação está à espera de que os homens obtenham a iluminação. É assim que interpreto suas palavras. A criação aguarda com impaciência a revelação dos filhos de Deus. São Paulo diz que todo o universo vai se redimir através disso, ao escrever: sabemos com efeito que a criação inteira geme ainda agora com as dores do parto. O que está nascendo é uma nova consciência e, como um reflexo inevitável, um novo mundo. Isso também está relatado no livro das Revelações do Novo Testamento. Vi então um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra desapareceram. Mas não confunda causa e efeito. Nossa primeira tarefa é buscar a salvação através da criação de um mundo melhor, mas sim despertar da nossa identificação com a forma. Não estamos mais presos a este mundo, a este nível de realidade. Podemos sentir nossas raízes no não manifesto e assim estamos livres do apego ao mundo manifesto. Ainda podemos desfrutar os prazeres passageiros desse mundo, mas não somos mais escravos dessas experiências. Não estamos mais em busca de satisfação através de uma gratificação psicológica, através da alimentação do ego. Não temos mais medo de perder alguma coisa, portanto não precisamos nos apegar a este mundo. Estamos em contato com algo infinitamente maior do que qualquer prazer, maior do que qualquer coisa manifesta. Em um certo sentido, não precisamos mais do mundo e nem mesmo que ele seja diferente do que é. Quando a mente e todas as estruturas sociais, políticas e econômicas que ela criou entram no estágio final de colapso, os relacionamentos entre homens e mulheres refletem o profundo estado de crise no qual a humanidade se encontra atualmente. Como os seres humanos têm se identificado cada vez mais com a mente, a maioria dos relacionamentos não tem as raízes fincadas no ser. Por isso, se transformam em fonte de sofrimento e passam a ser dominados por problemas e conflitos. Nos dias de hoje, milhões de pessoas vivem sós ou criam os filhos sozinhas, por se sentirem incapazes de estabelecer um relacionamento íntimo ou por não desejarem repetirem os dramas doentios de relações anteriores. Outras passam de um relacionamento para outro, de um ciclo de prazer e dor para outro, em busca de uma satisfação ilusória, através da união com a polaridade de energia oposta. Outras continuam a viver juntas em um relacionamento em que prevalece a negatividade, em nome dos filhos ou da segurança, pela força do hábito, por medo de ficarem sós, por algum outro acordo vantajoso para o casal, ou até mesmo pelo vício inconsciente da excitação provocada pelo sofrimento ou drama emocional. Porém, toda crise representa não só perigo, mas também oportunidade. Se os relacionamentos energizam e elevam os padrões da mente egóica e ativam o sofrimento do corpo, como está acontecendo agora, por que não aceitar esse fato em vez de tentar escapar dele? Por que não cooperar com ele em vez de evitar relacionamentos ou continuar a perseguir a ilusão de uma companhia ideal, como uma resposta para os problemas ou um meio de encontrar satisfação?
A oportunidade escondida dentro de cada crise não se manifesta, até que sejam conhecidos e aceitos todos os fatos de qualquer tipo, relacionamentos a uma situação. Enquanto você negá-los, tentar fugir deles ou desejar que as coisas sejam diferentes, a janela da oportunidade não se abre e você permanece preso àquela situação que vai continuar a mesma ou vai se deteriorar mais adiante. O conhecimento e a aceitação dos fatos trazem também um certo grau de distanciamento deles. Por exemplo, quando você sabe que existe desarmonia e retém esse saber, significa que surgiu um novo fator através do seu saber e que a desarmonia não poderá se manter inalterada. Quando você sabe que não está em paz, o seu saber cria um espaço de serenidade que envolve a falta de paz em um abraço terno e amoroso. E então transforma a falta de paz em paz. No que se refere à transformação interior, não há nada que você possa fazer a respeito. Você não pode transformar a si mesmo e é claro que não pode transformar seu companheiro ou qualquer pessoa. Tudo o que você pode fazer é criar um espaço para a transformação acontecer, para a graça e o amor penetrarem. Portanto, sempre que o seu relacionamento não estiver bom, sempre que fizer aflorar a loucura em você e em seu parceiro, fique feliz. O que estava inconsciente está vindo à luz. É uma chance de salvação. Sustente a cada instante o saber de cada momento, em especial o do seu estado interior. Se houver raiva, saiba que é raiva. Se houver ciúme, defesa, um impulso para discutir, uma necessidade de ter sempre razão, uma criança interior reclamando por atenção e amor, ou um sofrimento emocional de qualquer tipo, seja o que for, saiba a realidade do momento e sustente esse conhecimento. O relacionamento passa a ser o seu sadhana, a sua prática espiritual. Se você notar um comportamento inconsciente no parceiro, prenda-o no abraço amoroso do seu saber, de modo que você não tenha uma reação. A inconsciência e o conhecimento não conseguem conviver por muito tempo, mesmo que o conhecimento esteja só com uma pessoa e a outra não tenha consciência do que está fazendo. A forma de energia que existe por trás da agressão e da hostilidade acha a presença do amor absolutamente insuportável. Se você reage à inconsciência do seu parceiro, você também fica inconsciente. Mas se você ficar alerta à sua reação, nada está perdido. A humanidade está sob uma grande pressão para se desenvolver, porque é a sua única chance de sobreviver como raça. Isso vai afetar cada aspecto da nossa vida e dos nossos relacionamentos. Nunca antes os relacionamentos foram tão problemáticos e oprimidos por conflitos como hoje em dia. Você deve ter notado que eles não aparecem para nos fazer felizes ou satisfeitos. Se você continuar buscando um relacionamento como forma de salvação, vai se desiludir cada vez mais. Mas se você aceitar o relacionamento, que ele está aqui para tornar você consciente em lugar de feliz, então o relacionamento vai lhe oferecer a salvação. E você estará se alinhando com a mais alta consciência que quer nascer neste mundo. Para os que se mantiverem apegados aos padrões antigos, haverá cada vez mais sofrimento, violência, confusão e loucura. O entendimento intelectual é apenas mais uma crença e não vai fazer muita diferença para a nossa vida. Para perceber essa verdade, temos que vivenciá-la. Quando cada célula do nosso corpo está tão presente que vibra com a vida, e quando conseguimos sentir essa vida a cada momento, como a alegria do ser, podemos dizer que estamos livres o tempo todo. As contas de amanhã não são um problema,
A degeneração do corpo não é mais um problema. A perda do agora é o problema. Ou melhor, a ilusão central que transforma uma situação simples, um acontecimento ou uma emoção em um problema pessoal e em sofrimento. Perder o agora é perder o ser. Livrar-se do tempo é livrar-se da necessidade psicológica, tanto do passado quanto do futuro. Isso representa a mais profunda transformação de consciência que você possa imaginar. Em casos muito raros, essa mudança na consciência acontece de forma drástica e radical de uma vez por todas. Quando isso acontece, normalmente através de uma completa rendição em meio a um sofrimento intenso. Muitas pessoas, entretanto, têm de trabalhar para obtê-la. Depois dos primeiros vislumbres do estado atemporal de consciência, passamos a viver em um vai e vem entre a dimensão do tempo e a presença. Primeiro você começa a perceber que a sua atenção raramente está no agora. Entretanto, saber que você não está presente já é um grande sucesso. O simples saber já é a presença. Mesmo que no início dure só alguns segundos no tempo do relógio, antes de desaparecer outra vez. Depois, com uma frequência cada vez maior, você escolhe dirigir o foco da consciência para o momento presente. Você se torna capaz de ficar presente por períodos mais longos. Portanto, antes que sejamos capazes de nos estabelecer com firmeza no estado de presença, oscilamos periodicamente, de um lado para o outro, entre a consciência e a inconsciência, entre o estado de presença e o estado de identificação com a mente. Perdemos o agora várias vezes, mas retornamos a ele. Por fim, a presença se torna o estado predominante. A maioria das pessoas nunca vivencia a presença. Ela acontece apenas de modo breve e acidental em raras ocasiões, sem ser reconhecida pelo que é. Muitos seres humanos não se alternam entre a consciência e a inconsciência, mas somente entre diferentes níveis de inconsciência. Como você provavelmente sabe, o ser humano se desloca constantemente entre fases do sono em que sonha e que não sonha. Da mesma forma, a maioria das pessoas, quando acordada, se alterna entre a inconsciência comum e a inconsciência profunda. Chamo de inconsciência comum essa identificação com os nossos processos de pensamentos e emoções, nossas reações, desejos e aversões. É o estado normal da maioria das pessoas. Neste estado, somos governados pela mente e não temos consciência do ser. Não se trata de um estado de sofrimento agudo ou de infelicidade, mas de um nível baixo e contínuo de desconforto, descontentamento, enfado ou nervosismo, como uma espécie de estática ao fundo. Talvez você não perceba muito bem essa situação, porque ela já faz parte da nossa vida normal. Da mesma forma que você não percebe um barulho contínuo ao fundo, como o zumbido do ar-condicionado até ele parar. Quando isso acontece de repente, ocorre uma sensação de alívio. Muitas pessoas usam a bebida, as drogas, o sexo, a comida, o trabalho, a televisão, ou até mesmo o ato de fazer compras como anestésicos, em uma tentativa inconsciente para acabar com esse desconforto básico. Quando isso acontece, uma atividade que poderia ser muito agradável, se feita com moderação, passa a ter um componente de compulsão ou dependência. E tudo que se obtém sob essa influência traz uma sensação de alívio por um período extremamente curto. A sensação de desconforto da inconsciência comum se transforma no sofrimento da inconsciência profunda, ou seja, um estado de sofrimento ou infelicidade mais agudo e mais perceptível quando as coisas vão mal. Quando o ego é ameaçado ou quando existe um desafio maior, tal como uma perda real ou imaginária em nossa situação de vida, ou um conflito numa relação. A inconsciência profunda é uma versão ampliada da inconsciência comum, da qual difere na intensidade, mas não na espécie. Na inconsciência comum,
Uma resistência habitual ou uma negação daquilo que é cria um desconforto que a maioria das pessoas aceita como algo normal. Quando essa resistência se intensifica, através de algum desafio ou ameaça ao ego, faz aflorar uma negatividade intensa que se manifesta sob a forma de raiva, medo profundo, agressão, depressão e etc. A inconsciência profunda significa com frequência que o sofrimento começou e que você passou a se identificar com ele. A violência física não aconteceria sem o estado de inconsciência profunda. Ela pode explodir com facilidade quando as pessoas geram um campo coletivo de energia negativa. O melhor indicador de nível de consciência é a maneira como você lida com os desafios da vida. É através desses desafios que uma pessoa já inconsciente tende a se tornar mais profundamente inconsciente. E uma pessoa consciente a se tornar mais intensamente consciente. Podemos nos valer de um desafio para nos acordar ou para permitir que ele nos empurre para um sono ainda mais profundo. O sonho do nível da inconsciência comum se transforma então em um pesadelo. Se você não consegue estar presente, mesmo em situações normais, como, por exemplo, quando está sozinho em uma sala, caminhando no campo ou ouvindo alguém, certamente não será capaz de permanecer consciente quando alguma coisa vai mal. Será dominado por uma reação que é sempre, em última análise, alguma forma de medo e empurrado para uma inconsciência profunda. Esses desafios são os seus testes. Só o modo como você lida com eles lhe mostrará onde você está no que se refere ao seu estado de consciência. E não a quantidade de horas que você consegue ficar sentado com os olhos fechados. Portanto, é fundamental colocar mais consciência em sua vida durante as situações comuns, porque quando tudo está correndo de modo relativamente tranquilo, é assim que se aumenta o poder de presença. Ele gera um campo energético de alta frequência vibracional em você e ao seu redor. Nenhuma inconsciência, nenhuma negatividade, nenhuma discórdia ou violência pode penetrar nesse campo e sobreviver. Do mesmo modo que a escuridão não consegue sobreviver na presença da luz. Que coisa incrível, né, gente? A mesma situação, a mesma situação que vai ocorrer na sua vida, se você estiver consciente do momento presente, vai te dar um plus, vai ser um exercício de aumento dessa consciência no momento presente. E se você estiver ali na inconsciência comum e se manter nessa condição, a mesma situação te leva para baixo. É incrível isso. Isso aí só prova pra gente que quanto mais a gente vive as experiências, é realmente a nossa própria mente que cria o mundo, a situação onde a gente vive, né? Que possamos elevar o nosso nível de consciência. Valeu, um grande abraço a todos, até mais, tchau, tchau. Se em seus relacionamentos você vivenciou tanto o amor quanto o seu oposto, então é provável que você esteja confundindo o apego do ego e a dependência com o amor. Não se pode amar alguém em um momento e atacar essa pessoa no momento seguinte. O verdadeiro amor não tem oposto. Se o seu amor tem um oposto, então não é amor, mas uma grande necessidade do ego de obter um sentido mais profundo e mais completo do eu interior. Uma necessidade que a outra pessoa preenche temporariamente. É uma forma de substituição que o ego encontrou e por um curto período ela parece ser mesmo a salvação. Chega então um momento em que o outro passa a se comportar de um modo que deixa de preencher as suas necessidades, ou melhor, as necessidades do nosso ego. As sensações de medo, sofrimento e falta, que estavam encobertas pelo relacionamento amoroso, voltam a aparecer.
como acontece com qualquer vício. Ficamos muito bem enquanto a droga está disponível, mas chega no momento em que a droga não funciona mais. Quando essas dolorosas sensações de medo reaparecem, nós as sentimos mais fortes do que antes e passamos a ver o outro como a causa de todas essas sensações. Isso significa que estamos projetando no outro essas sensações, por isso nós o agredimos com toda a violência que é parte do nosso sofrimento. Essa agressão pode despertar o sofrimento do outro, que é induzido a contra-atacar. Nesse ponto, o ego ainda está inconscientemente esperando que a agressão ou a tentativa de manipulação seja suficiente para levar o outro a mudar o comportamento, de forma que possa usá-lo de novo para encobrir seu sofrimento. Todo vício surge de uma recusa inconsciente de encararmos nossos próprios sofrimentos. Todo vício começa no sofrimento e termina nele. Qualquer que seja o vício, álcool, comida, drogas legais ou ilegais, ou mesmo uma pessoa, ele é um meio que usamos para encobrir o sofrimento. Essa é a razão por que, passada a euforia inicial, existe tanta infelicidade, tanto sofrimento nos relacionamentos íntimos. Eles não causam o sofrimento e a infelicidade, eles atrasem a superfície. O sofrimento e a infelicidade que já estão dentro de nós. Todo vício faz isso. Todo vício chega a um ponto em que já não funciona mais para nós e então sentimos o sofrimento mais forte do que nunca. Essa é uma razão pela qual muitas pessoas estão sempre tentando escapar do momento presente e buscando algum tipo de salvação no futuro. A primeira coisa que devem encontrar, caso focalizem a atenção no agora, é o próprio sofrimento que carregam, e é isso que mais temem. Se ao menos soubessem como no agora, é fácil acessar o poder da presença que dissolve o passado e o sofrimento, se ao menos soubessem como estão perto da própria realidade, como estão perto de Deus, evitar se relacionar com uma tentativa de evitar o sofrimento também não é a resposta. O sofrimento está lá de qualquer jeito. 3 relacionamentos infelizes em alguns anos têm mais probabilidades de forçar você a acordar do que 3 anos em uma ilha deserta ou trancafiado em seu quarto. Mas se você pudesse colocar uma presença intensa em sua solidão, isso também funcionaria para você. Mais um tapinha de pelica, maravilhoso. Vou te falar, viu? É bem como ele falou, e essa questão de vício não é nem questão da gente... É uma questão de vício, sim, mas não é nem questão de álcool, drogas, como que ele falou, mas qualquer coisa, né? É incrível como a gente tenta fugir do tédio, do sofrimento, né? O tédio não deixa de ser um sofrimento, a gente se sente incomodado, né? Você quer sair daquele estado, você fala, nossa, mas eu tô perdendo meu tempo aqui, eu tô parado, eu não tô fazendo nada, blá, blá, blá. Em vez da gente se conectar com o nada nesse momento, aproveitar essa circunstância para se conectar um pouquinho mais com esse estado, né, com essa ponte que nos liga ao poder do infinito, aí, e a gente não quer fugir, toda vez a gente quer fugir. A gente imagina que abandonar essa conexão com o mundo exterior é puro sofrimento, né? Ai, pai... Mas faz parte. Vamos que vamos. Valeu, tchau, tchau. Não nego que podemos encontrar uma forte resistência interna tentando nos impedir de pôr um fim à identificação com o sofrimento. Isso acontecerá particularmente se tivermos vivido intimamente identificados com o sofrimento emocional durante a maior parte da vida e se tivermos investido nele uma grande parte, ou mesmo todo o nosso sentido de eu interior. Isso significa que construímos um eu interior infeliz por conta do nosso sofrimento e acreditamos que somos essa ficção fabricada pela mente. Nesse caso, nosso medo inconsciente de perder a identidade vai criar uma forte resistência a qualquer forma de não identificação. Em outras palavras, você preferiria viver com o sofrimento
ser o sofrimento, a saltar para o desconhecido, correndo o risco de perder o seu infeliz, mas familiar eu interior. Se esse é o seu caso, observe a resistência dentro de você, observe o seu apego ao sofrimento. Esteja muito alerta, observe como é estranho ter prazer em ser infeliz. Observe a compulsão de falar ou pensar a esse respeito. A resistência deixará de existir se você torná-la consciente. Poderá então dar atenção ao sofrimento, estar presente como testemunha e iniciar a transformação. Só você pode fazer isso. Ninguém pode fazer por você. Mas caso tenha bastante sorte para encontrar alguém intensamente consciente, se puder estar com essa pessoa e juntar-se a ela no estado de presença, isso poderá ser de grande utilidade, acelerando o processo. Se isso acontecer, a sua própria luz logo brilhará mais forte. Quando colocamos um pedaço de lenha que tenha começado a queimar há pouco tempo, perto de outro que está queimando vigorosamente, e depois separamos os dois novamente, o primeiro tronco passará a queimar com uma intensidade muito maior. Afinal de contas, é o mesmo fogo. Ser um fogo dessa natureza é uma das funções de um mestre espiritual. Alguns terapeutas estão aptos a preencher essa função, desde que tenham alcançado um ponto além do nível de consciência e sejam capazes de criar e sustentar um estado de presença intensa e consciente enquanto estiverem trabalhando com você. A razão pela qual não colocamos a mão no fogo não é o medo, e sim a certeza de que vamos nos queimar. Não é preciso ter medo para evitar um perigo desnecessário. Basta um mínimo de inteligência e bom senso. Nessas questões práticas, é muito útil aplicarmos as lições do passado. Mas se alguém nos ameaça com fogo ou com violência física, talvez experimentemos uma sensação como medo. É uma reação instintiva ao perigo, sem relação com a doença psicológica do medo que estamos tratando aqui. A doença psicológica do medo não está presa a qualquer perigo imediato concreto e verdadeiro. Manifesta-se de várias formas, tais como agitação, preocupação, ansiedade, nervosismo, tensão, pavor e fobia, e etc. Esse tipo de medo psicológico é sempre de alguma coisa que poderá acontecer, não de alguma coisa que está acontecendo nesse momento. Você está aqui e agora, ao passo que somente está no futuro. Essa situação cria um espaço de angústia, e caso estejam identificados com as nossas mentes e tivermos perdido o contato com o poder e a simplicidade do agora, essa angústia será a nossa companhia constante. Podemos sempre lidar com uma situação no momento em que ela se apresenta, mas não podemos lidar com algo que é apenas uma projeção mental. Não podemos lidar com o futuro. Além do mais, enquanto estivermos identificados com a mente, o ego rege as nossas vidas, como mencionei anteriormente. Por conta da sua natureza ilusória, e apesar dos elaborados mecanismos de defesa, o ego é muito vulnerável e inseguro, e vê a si mesmo em constante ameaça. Esse é o caso aqui, mesmo que o ego seja muito confiante em sua forma externa. Agora, lembre-se que uma emoção é a reação do corpo à mente. Que mensagem o corpo está recebendo permanentemente do ego, o falso eu interior construído pela mente? Perigo, estou sob ameaça. E qual é a emoção gerada por essa mensagem permanente? Medo, é claro. O medo parece ter várias causas. Tememos perder, falhar, nos machucar, mas em última análise, todos os medos se resumem a um só: o medo que o ego tem da morte e da destruição. Para o ego, a morte está bem ali na esquina, no estado de identificação com a mente. O medo da morte afeta cada aspecto da nossa vida. Por exemplo, uma mesma coisa aparentemente trivial ou normal, com a necessidade de estar certo em um argumento e demonstrar a outra pessoa que ela está errada, defendendo a posição mental com a qual nos identificamos, acontece por causa do medo da morte. Se estivermos identificados com uma atitude mental e descobrirmos que estamos errados, nosso sentido de eu interior,
baseado na mente, corre um sério risco de destruição. Portanto, assim como o ego, você não pode errar. Errar é morrer. Muitas guerras foram disputadas por causa disso e inúmeros relacionamentos foram destruídos. Uma vez que não estejamos mais identificados com a mente, não faz a menor diferença para o nosso eu interior estarmos certos ou errados. Assim, a necessidade compulsiva e profundamente inconsciente de ter sempre razão, o que é uma forma de violência, vai desaparecer. Você poderá declarar de modo calmo e firme como se sente ou o que pensa a respeito de algum assunto, mas sem agressividade ou qualquer sentido de defesa. O sentido do seu eu interior passa a se originar de um lugar profundo e verdadeiro dentro de você, não mais de sua mente. Tenha cuidado com qualquer tipo de defesa dentro de você. Ela está se defendendo de quê? De identidade ilusória? De uma imagem em sua mente? De uma identidade fictícia? Ao trazer esse padrão à consciência, ao testemunhá-lo, você deixa de se identificar com ele. Sob a luz da consciência, o padrão de inconsciência irá se dissolver rapidamente. Esse é o fim de todos os argumentos e jogos de poder tão prejudiciais aos relacionamentos. O poder sobre os outros é fraqueza disfarçada de força. O verdadeiro poder é interior e está à sua disposição agora. O medo será uma companhia constante para qualquer pessoa que esteja identificada com a mente e, portanto, desconectada do seu verdadeiro poder, o eu profundo enraizado no ser. O número de pessoas que conseguiram alcançar o ponto além da mente ainda é extremamente pequeno, o que nos leva a presumir que, virtualmente, todas as pessoas que você encontra ou conhece vivem em um estado permanente de medo. Só o que varia é a intensidade. Ele flutua entre a ansiedade e o pavor, numa ponta da escala e um desconfortável, vago e distante sentido de ameaça na outra. Muitas pessoas só tomam consciência disso quando o medo assume uma de suas formas mais agudas. O barulho que vem de vez em quando da base aérea pode ser considerado um tipo de limitação. Se não tivermos uma boa noite de sono, porque nosso colega ronca, vamos considerar isso uma limitação relativamente pequena em nossa vida. Mas existem as grandes limitações. E isso também tem a ver com o mundo da forma. E é isso que o mundo da forma faz. Podemos trocar as limitações. É claro que é possível melhorar nossa vida no nível da forma, não há nada de errado com isso, desde que não estejamos buscando a nós mesmos ali. É bonito brincar com as formas da vida. Agora vou ganhar dinheiro, vou me dedicar a isso. No entanto, não devemos esperar que só seremos alguém quando conquistarmos o que desejamos. Ser alguém não é algo a ser obtido por meio do dinheiro ou do futuro. Portanto, podemos brincar com o mundo da forma. E há algo de milagroso nisso. Quando paramos de exigir que este mundo nos faça felizes, não importa onde estamos, nem a situação que estamos vivendo, nem as pessoas que encontramos, nem o lugar onde estamos indo, consideramos tudo muito satisfatório. Porque tocamos dentro de nós, que é mais profundo que o movimento do pensamento, que é mais profundo do que a forma. O movimento do pensamento ainda é forma. Então tudo se resume a um simples fato de aceitarmos intensamente o momento presente? Sim, mas necessitamos de um certo grau de presença para sermos capazes de aceitar o presente como é.
em vez de sermos dominados por um velho padrão reativo e governados pelo eu ficcional, que afirma que isso não se encaixa na nossa história. Como posso ajustar isso em mim? Isso não completa a minha história. Na verdade, nem deveria estar na minha história. Desapareça. Muitas pessoas são como histórias flutuantes. Quando encontram outras pessoas, não querem estar com elas. Pedem a elas que saiam das suas histórias. Quero outra pessoa no seu lugar. E repetindo, quando damos um passo além, saindo do movimento do pensamento, a quietude e a paz surgem. E nos harmonizamos com o que seja o presente. Isso é tudo. Ficamos em harmonia com o que existe, não importa que forma tenha. De qualquer jeito, isso vai mudar logo, logo. E há pessoas que estão paralisadas há anos. Em geral, por causa de um padrão de resistência interior, que as mantém presas naquela situação. Esse padrão diz: quero sair deste lugar horrível em que estou. No entanto, todos os dias, elas vão para o escritório e repetem isso. A mesma energia está ali, a mesma negatividade e resistência, e elas continuam onde estão. Portanto, existem pessoas, tradicionalmente as que trabalham em órgãos públicos, que carregam muita frustração. Não sei se isso acontece, provavelmente sim, mas há gente assim em todos os lugares. E essas pessoas sempre se perguntam: por que estou parado aqui nesse emprego chato, com todas essas pessoas insuportáveis que não param de me pedir alguma coisa? E 25 anos depois elas ainda estão paradas ali. Até ouvirem a mensagem de que é possível viver de outra maneira, que podem dizer sim. Não dizer sim a alguma história ou pensamento, como: tudo bem, posso aceitar que passei 25 anos nesse escritório pavoroso e que provavelmente vou passar mais 10 anos aqui. Também posso dizer sim porque li isso num livro por aí. Não, isso não tem nada a ver com aceitar algum tipo de história sobre a nossa vida. Se estivéssemos na prisão e disséssemos: posso muito bem admitir que tudo deu errado na minha vida, estou aqui há 20 anos e tenho que ficar por mais 15. Aceito que sou um tremendo fracasso. Dizer sim ao momento presente significa aceitar o presente momento e não alguma história. Entonces la práctica es encontrar una nueva relación con la vida que es siempre el momento presente. Y esa nueva relación con la vida es muy diferente de la relación que el falso yo, el ego, tiene con la vida. El falso yo o el ego ha convertido el momento presente en un obstáculo o en un enemigo. Se queja, trata de llegar a otro punto siempre. Porque para el falso yo, el momento presente nunca es suficiente. Dice: no me gusta este momento. En ningún momento le gusta. Y si rara vez hay un momento que le gusta, pero entonces este momento pasa muy rápidamente y entonces se queda en el mismo estado que antes. Este profundo no contra el momento presente del falso yo, y el falso yo se sostiene
con este no contra la vida. Es inconsciente, claro. Estamos haciendo lo inconsciente consciente para poder ir más allá. Este falso yo contra el no contra la vida del ego. Así es como el ego opone el presente momento de un modo u otro y así se nutre. Es la oposición contra que el falso yo necesita. Las quejas mentales son solamente un aspecto de eso. Y hay muchos egos que están en un estado casi constante de quejas mentales. A veces solamente los piensan y a veces salen de la boca. Escúchame, él ha dicho, ¿cómo se atreve a esto? Se quejan de personas, se quejan de situaciones, se quejan del tiempo, se quejan del país, se quejan de todo. Si van de vacaciones, inmediatamente encuentran algo de quejarse. Esto no es bueno, este hotel, la cama no, siempre encuentran algo y es una de las formas a través de las que el ego se sostiene. Se siente más fuerte en esa oposición contra lo que es. Oposición contra lo que es. Ya se ve que es algo demente, es una demencia, con oposición contra ya es. Pero opone lo que es, o sea que el estado normal, que significa loco, el estado normal es esa oposición contra la vida del falso yo. Y cuando lo ponemos así, vemos lo loco que es. Oposición contra la vida. Yo contra la vida, dice el ego. Yo, así se percibe a sí mismo. Yo contra el universo. Aquí estoy yo y aquí el resto del mundo. Y el resto del mundo me amenaza. Pero también lo necesito, o sea, estoy en conflicto. Necesito las cosas del mundo, pero al mismo tiempo es una amenaza. Y así vive el ego. Quiero más de eso, pero estoy contra eso porque necesito llegar allí donde obtengo lo más. Demencia mental normal que ha producido la historia humana. Recomiendo leer un libro de historia del siglo XX. Es suficiente para cada persona para ver que la mente colectiva humana padece de una enfermedad grave mental. O futuro geralmente é uma réplica do passado. É possível haver mudanças superficiais, mas as transformações reais são raras e dependem da possibilidade de estarmos presentes para dissolver o passado, acessando o poder do agora. O que percebemos como futuro é uma parte intrínseca do nosso estado de consciência do momento. Se a nossa mente carrega um grande fardo do passado, vamos sentir isso. O passado se perpetua pela falta de presença. O que dá forma ao futuro é a qualidade da nossa percepção do momento presente. E o futuro, é claro, só pode ser vivenciado como presente. Podemos ganhar 10 milhões de reais, mas esse tipo de mudança é apenas superficial. Vamos simplesmente continuar a representar os mesmos padrões condicionados em ambientes mais luxuosos.
Os seres humanos aprenderam a dividir o átomo. Em vez de matar 10 ou 20 pessoas com um porrete de madeira, agora você pode matar 1 milhão delas com um simples toque em um botão. Será que isso é uma mudança real? Se é a qualidade da nossa percepção neste momento que determina o futuro, então o que determina a qualidade da nossa consciência? O nosso grau de presença. Portanto, o único lugar onde pode ocorrer uma mudança verdadeira e onde o passado pode se dissolver é no agora. Toda a negatividade é causada pelo acúmulo de tempo psicológico e pela negação do presente. O desconforto, a ansiedade, a tensão, o estresse, a preocupação e todas essas formas de medo são causadas por excesso de futuro e pouca presença. A culpa, o arrependimento, o ressentimento, a injustiça, a tristeza, a amargura e todas as formas de incapacidade de perdão são causadas por excesso do passado e pouca presença. Muitos acham difícil acreditar na possibilidade de existir um estado de consciência absolutamente livre de toda a negatividade. E até o momento, esse é o estado de liberdade para o qual apontam todos os ensinamentos espirituais. É a promessa da salvação, não em um futuro ilusório, mas bem aqui e agora. Talvez seja difícil reconhecer que o tempo é a causa do nosso sofrimento ou de nossos problemas. Acreditamos que eles são causados por situações específicas em nossas vidas e, de um ponto de vista convencional, isso é uma verdade. Mas enquanto não lidarmos com a disfunção básica da mente, o apego ao passado e ao futuro e a negação do presente, os problemas apenas mudam de figura. Se todos os nossos problemas ou causas, identificadas de sofrimento ou infelicidade, fossem milagrosamente solucionados no dia de hoje, sem que nos tornássemos mais presentes e mais conscientes, logo nos veríamos com um outro conjunto de problemas ou causa de sofrimentos semelhantes, como uma sombra que nos seguisse aonde quer que fôssemos. Em última análise, o único problema é a própria mente, limitada pelo tempo. Você nunca poderá alcançar esse ponto porque está nesse ponto agora. Não há salvação dentro do tempo. Você não pode se libertar no futuro. A presença é a chave para a liberdade. Portanto, você só pode ser livre agora. Você pensa que a sua atenção está no momento presente, quando na verdade está totalmente envolvida pelo tempo. Você não pode estar infeliz e completamente presente no agora ao mesmo tempo. Você não pode estar infeliz e completamente presente no agora ao mesmo tempo. Aquilo a que nos referimos como vida deveria ser chamado mais precisamente de situação de vida. É o tempo psicológico, passado e futuro. Certas coisas do passado não seguiram o caminho que queríamos. Ainda resistimos ao que aconteceu no passado e agora estamos resistindo ao que é. A esperança nos leva a prosseguir, mas a esperança nos mantém focalizados no futuro. E esse foco contínuo perpetua a negação do agora e, portanto, a nossa infelicidade. Esqueça a situação da sua vida por um instante e preste atenção à sua vida. A nossa situação de vida existe no tempo. Nossa vida é agora. Nossa situação de vida é coisa da mente. Nossa vida é real. Encontre o portão estreito que conduz à vida. Ele é chamado de agora. Restrinja a sua vida a este exato momento. Sua situação de vida pode estar cheia de problemas. A maioria das situações de vida está. Mas verifique se você tem algum problema neste exato momento. Não amanhã ou dentro de 10 minutos, mas já. Você tem um problema agora? Quando estamos cheios de problemas, não há espaço para nada novo entrar. Nenhum espaço para uma solução.
Portanto, sempre que você puder, crie algum espaço de modo a encontrar a vida sob a sua situação de vida. Utilize os seus sentidos plenamente. Esteja onde você está. Olhe em volta. Apenas olhe, não interprete. Veja as luzes, as formas, as cores, as texturas. Esteja consciente da presença silenciosa de cada objeto. Esteja consciente do espaço que permite cada coisa existir. Ouça os sons, não os julgue. Ouça o silêncio por trás dos sons. Toque alguma coisa, qualquer coisa. Sinta e reconheça o ser dentro dela. Observe o ritmo da sua respiração. Sinta o ar fluindo para dentro e para fora. Sinta a energia vital dentro do seu corpo. Permita que as coisas aconteçam no interior e no exterior. Deixe que todas as coisas sejam. Mova-se profundamente para dentro do agora. Você está deixando para trás o agonizante mundo da abstração mental e do tempo. Está se libertando da mente doentia que suga a sua energia vital, do mesmo modo que lentamente ela está envenenando e destruindo a Terra. Você está acordando do sonho do tempo e entrando no presente.